repara que era um problema que não tinha nenhuma tabela, tá? Então é importante, quando a gente fala em função, né, é que construa-se uma tabela, tá? E perceba se ao longo das linhas existe regularidade, tanto na primeira quanto na segunda. E aí eu propus uma pergunta no vídeo anterior que era: existirá mais do que duas colunas? Não. Porque a relação de dependência nas funções é uma relação de dependência entre x e y, onde o y sempre depende de x. Nesse probleminha aqui, quem depende de quem? A distância, ela depende do tempo. Porque o que acontece? Se o maratonista, né, o atleta, resolve correr, ele tem que ter um tempo e em cima desse tempo é que se descobre a distância percorrida. Não é o contrário. Ah, eu vou caminhar uma distância e vou ver quanto tempo eu... Não pode ser assim. Tem que ser em cima de realmente... Você vai marcar um tempo, né? Vamos ver, dentro desse tempo, quantos metros ou quantos quilômetros, qual é o espaço percorrido, tá? Então, a relação de dependência é sempre da segunda coluna. A segunda coluna só aparece em relação, se você medir a primeira. É igual, por exemplo, o famoso probleminha do táxi, né? Que eu vou falar já sobre ele. Eu vou misturar esses problemas agora no meio da questão do atleta, não, tá? Então, essa relação de dependência aqui, ó, onde o y só aparece em função de x, uma vez construída essa tabela aqui, essa parte aqui da tabela, né, de 10 em 10 minutos, você vai anotando o que acontece, né? O treinador anotou primeiros 10 minutos, mais 10 minutos, ou seja, no 20º minuto, no 30º minuto, o que foi acontecendo? Ele já tinha percorrido quanto, né? E aí ele observou que com as anotações de tempo, ele percorria uma mesma distância em função desse tempo, E essa regularidade me dá uma construção exata de uma função. Se não há essa regularidade, nem desse lado da tabela e nem desse lado da tabela, não existe uma função, tá? Vai existir uma relação, porque a relação existe entre a distância e o tempo, porque o maratonista vai continuar percorrendo distâncias em relação ao tempo. Mas quando tem essa constância, a constância caracteriza uma função. Sem constância é apenas uma relação de distância-tempo, mas sem função, tá? E a relação é y só existe em função de x. A distância só existe em função de y. Logo, o instante, ou seja, o tempo, representa x. A distância representa y. Por isso que na tabela só vão ter duas colunas. A coluna que representa x e a coluna que representa y. E olha que bacana. Quando você constrói isso aqui, você, na verdade, quando você constrói uma tabela, você está construindo pares ordenados, tá? A primeira linha te dá um par ordenado de coordenadas 10, 1.500. A segunda linha te dá um par ordenado de coordenadas 20, 3.000. E você tem condições de marcar esses números no plano cartesiano, ok?